Bom dia, irmãos, graça e paz. Mais uma vez nós estamos com a ideia, e vamos fazer isso nesse momento, falar sobre o Salmo 84. Esse salmo é uma música e ele foi escrito pelos descendentes de Corá ou Coré, para ser acompanhado com instrumentos de cordas. Aí nós vamos dar uma checada nestes descendentes de Corá e dar a entender, conforme as orientações e os ensinos, que eram descendentes, eram levitas, descendentes inclusive daquele que passou pela experiência da terra engoli-los, porque exatamente essa descendência possivelmente não tenha se envolvido naquela experiência da rebelião de Datã, Corá e Abirã, e então eles mantêm, na época de Salomão, como sendo os instrumentistas e levitas do templo. Então essa fala é muito interessante, porque quando se remete a Corá, remete-se à experiência de Moisés junto com a rebelião de Corá. Mas eu, lendo esse texto, ou esse salmo, ele começa falando, o salmista ou o autor do salmo, ele começa dizendo: como é agradável o lugar da tua habitação, ou de tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lar, e a andorinha faz um ninho e cria seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. E os levitas, em especial estes, viviam na casa do Senhor, desenvolvia o seu ministério na casa do Senhor. E é muito interessante quando a gente lê um texto desse e lembra do Salmo 122, quando ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O melhor lugar é estar na casa do Senhor, glorificando, bendizendo e adorando o seu nome. As pessoas não entenderam isso, a necessidade de estar no templo, em comunhão uns com os outros, glorificando e cantando. E o salmista entendia isso com muita tranquilidade. É claro que o templo naquela época tinha uma importância enorme, mas ele sentia prazer em estar ali. E ele continua dizendo ainda da felicidade. Como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará no lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer. A cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Ó Senhor Deus, Deus dos exércitos, ouve a minha oração, escuta, ó Deus de Jacó. Quando aqui fala do vale do choro, ou vale dos chocos, o hebraico, lá no texto hebraico, traz vale de Baca. Esse vale de Baca é o destino de quem passava por Baca para Sião. A passagem era obrigatória. Baca moldava os peregrinos que, ansiosos para chegar a Jerusalém e ir ao templo, se arriscavam no vale. No vale ele pode ser considerado, além disso, vale das lamentações, vale de lágrimas, vale árido. O termo Baca significa choro, lágrimas. Então, quando o autor do texto diz, quando passarem pelo vale do choro, ou vale de Baca,
Aquele momento era um momento de se revigorar, porque ia estar na presença do Senhor no templo, para glorificar e bendizer ao Senhor. E o salmista ainda diz o seguinte: ó Deus, olha com favor para o rei, o nosso escudo, mostra bondade ao teu ungido. A preocupação do salmista era exatamente agradecer pela vida do rei. Nessa época poderia ser Salomão, ou mesmo antes poderia ter sido Davi, mas ele reconhecia no período desse momento esses reis que trabalharam, construíram o templo, e eles hoje, ou na época, certamente poderiam glorificar e adorar a Deus no templo, que eram chamados levitas. E ele ainda diz, o autor dos Salmos, ele continua dizendo: um só dia em teus pátios é melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro da casa do meu Deus e viver na morada, ou viver nas moradas, a viver na morada dos perversos. Então ele queria estar lá, fazendo alguma coisa no templo, do que ficar se envolvendo ou tendo algum relacionamento com pessoas que não glorificavam nem adoravam a Deus. Pois o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo. Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. O salmista continua dizendo: o Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em ti. Então o salmista vai cantar, vai glorificar, vai adorar a Deus por estar na presença do Senhor, no templo do Senhor. E no final ele ainda fala: ó Deus dos exércitos, como são felizes os que confiam em ti. Que Deus nos abençoe a pensar assim, a agir assim, nesses dias, e estar na presença do Senhor.